Amigos e amigas doteiras desse país, hoje vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de um planejamento bem feito e detalhado. Eu sempre começo o planejamento um pouquinho de Excel, gráfico de Gantt, depois passamos para o MS Project. Mas o que é importante? Primeiro, no planejamento, você tem que saber o seu escopo. Levantamento de quantitativo, seja ele qual for, metragem, volume, né? Quantos pontos notáveis nós temos a obra, quais são a metodologia para a gente executar. Para que a gente possa fazer um bom planejamento é fundamental, senhores. E muitas vezes as pessoas se esquecem. Porque vai no MS Project e fala assim, nós vamos trabalhar de segunda a sexta no horário tal. Sábado e domingo não trabalha. Esquece dos feriados. Esquece que em determinado lugar eu tenho uma produtividade. Em outros determinados lugares, evidentemente, minha produtividade é muito menor. Então, não podemos comparar nunca uma produtividade rural com a produtividade urbana. São coisas totalmente diferentes, mas que cabe muito bem no planejamento. Então, o planejamento não precisa ter aquelas curvas S, bem feitinha, bonitinho, 40, 60, 30, 70. Esqueçam isso. Faça o planejamento de acordo com como você vai executar a sua obra e a curva pode ter a aparência que for, desde que ela retrate a realidade. Não vamos deixar o planejamento ser apenas um papel. O trabalho do planejador, que não é só ele sozinho, o engenheiro de planejamento, o técnico de planejamento. Envolve desde o orçamento lá atrás, envolve todo o pessoal de produção, envolve todo o pessoal de comunicação social, envolve todo o pessoal da engenharia e envolve qualidade. Então vamos planejar. Já tenho todo o meu escopo. Onde eu acho o meu escopo? Todo contrato tem seu escopo, mas muitas vezes o escopo mais detalhado você encontra na planilha de preço unitário, quando for preço unitário, no projeto. Então vamos, primeira coisa, pensar, o que nós vamos planejar? Vamos planejar uma obra de duto que tem tantos quilômetros de extensão, que tem um tubo com determinado diâmetro, com determinada espessura, que tem tantos de curvamento, tem tanto de concretagem de tubo. Então, existem muitos fatores. Interferências, os meus horários de funcionamento, que nós já falamos sobre isso. Tudo isso, o planejador tem que estar em mente, tem que ter uma planilha na frente com todos esses detalhezinhos. Vamos começar a planejar. Mobilizei? O que eu estou mobilizando? Cuidado, eu vejo muitas empresas aumentar o efetivo absurdamente e não ter o que fazer no início. Porque a topografia não está pronta, o projeto não está pronto, os procedimentos, que nós vamos falar detalhadamente sobre eles também, não estão prontos. E aí fica aquele monte de gente no canteiro. Dinheiro jogado fora. Planejar mobilização é fundamental. Outra coisa, e qual é o peso das atividades que eu vou fazer? O que significa eu fazer, por exemplo, uma limpeza com uma máquina, um D6 de lâmina, numa parte rural plana? E o que significa eu fazer isso na cidade? Então, é importantíssimo que a mobilização esteja dentro do orçamento, bem feito, evidentemente, né? E que dê sequência e que oriente o pessoal da produção o que fazer. Portanto, senhores, vamos fazer então o MS Project. O que você precisa do MS Project? Primeira coisa que você precisa: a rede de antecedentes. O que eu tenho que terminar para começar a outra atividade? Aonde eu vou começar? Eu posso começar na metade, eu tenho que terminar uma atividade primeiro para depois fazer a outra? Posso fazer em paralelo algumas coisas? Tenho que fazer defasagem do início de uma para outra? Vou trabalhar na época de, por exemplo, São João, na Bahia, no interior da Bahia, Carnaval em Salvador, né?
Vai lá para outros lugares, as festas que tem aí, que o pessoal fica aí 2, 3, 4 dias de folga. Isso tudo tem que estar no planejamento. E quanto pesa cada atividade? Aí vem a estrutura analítica de projeto. A famosa EAP, onde você tem a EAP financeira, baseada na planilha de preço unitário, e a EAP física, que é baseada no seu cronograma de execução. Pode juntar os dois, fazer um físico-financeiro? Pode. E é importante, eu gosto mais até da físico-financeira. Porque o que acontece com a físico-financeira? Se você detalhar bem, até um determinado nível, o teu preço unitário servir para você determinar o peso de cada atividade, tudo que você fizer e receber está ali. Agora, logo depois disso, você começa a destrinchar as atividades que fazem parte daquele conjunto de pagamento. Então, muitas vezes você fala, você vai receber 10% depois que você faz a topografia, mapeamento, projeto e planta perfil. Pronto. Vou receber 20% daquele item. Mas eu posso, enquanto eu não terminar esse último item aqui, eu não recebo. Então, o que eu faço? Eu pego e faço um andamento físico e um peso físico para cada atividade dessa. Mas nós vamos ensinar isso no nosso livro, no nosso curso. Fique tranquilo que vocês vão aprender a fazer isso com maestria. Uma vez feito isso, nós temos que distribuir os recursos. Qual é a mão de obra necessária, qual é o equipamento, qual é a metodologia. Isso tem que estar claro no planejamento. Não adianta você planejar uma atividade que você não tem mão de obra para executar. Não adianta você planejar uma atividade se você não tem equipamento. Então, é importantíssimo essa distribuição de recursos. Uma vez distribuído o recurso, sabendo o dia que você vai trabalhar, definindo a produtividade, o que não é uma coisa tão simples definir produtividade. Por isso que eu sempre falo, para mim fazer um orçamento, eu gosto de pisar na obra onde eu estou, onde eu vou fazer. Por quê? Porque aí eu sei, olha, aqui eu vou ter uma produtividade boa, aqui eu tenho uma produtividade ruim. Olha, aqui eu tenho rocha que eu devo retirá-la antes de começar. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, nós vamos fazer agora o que é as nossas curvas de avanço físico-financeiro. E as curvas de avanço financeiro, todo mundo sabe disso, que, principalmente nas distribuidoras, existe um critério de medição, muitas vezes muito rígido. E esse critério de medição junta muitas atividades. Então, para que serve esse cronograma físico-financeiro? Serve até para alertar. Olha, eu fiz tanto, eu tenho isso como receita, mas eu só vou faturar daqui a 30 dias para receber com mais 30 e o meu desembolso é com tantos dias. Aí você faz o seu fluxo de caixa. Toda obra tem que ter um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa só é possível depois que você determina a sua EAP financeira e a sua EAP física. A partir daí, nós temos realmente um documento que nós podemos seguir. Ah, mas a diferença entre planejamento e programação. O planejamento, por mais detalhado que ele seja, ele abrange um período muito grande. Já a programação, normalmente, ela atinge o seguinte: a próxima semana, 7 dias, e mais 7 dias para frente. Passou os primeiros 7 dias, o que foi feito no anterior, o que sobrou, o que faltou fazer, o que eu programei e qual é a revisão que eu vou fazer. Então, programação você revisa toda semana. O planejamento não. Se o seu planejamento é bem feito, você não precisaria, via de regra, não precisaria, de fazer essas revisões absurdas de todo mês ter uma revisão de planejamento. Se ele não for bem feito, se ele não retratar a realidade, você vai ter esse grande problema, que é revisar planejamento. Revisar fluxo de caixa. E a sua empresa? Ela precisa de receber? Ela tem que pagar o seu salário, pagar combustível, pagar alimentação. Se o planejamento não informar quando que ela vai receber, como que essa empresa vai conseguir ter a segurança de que ela vai fazer uma obra do início ao fim, dentro de um orçamento, e que vai ter o resultado esperado?
As empresas precisam ter lucro. As empresas precisam ser remuneradas por tudo aquilo que é feito. Só assim ela pode crescer e pode ajudar o seu cliente a ter a obra na qualidade certa, no tempo certo, e aí ele começa a faturar também no tempo certo. Então, senhores, um grande abraço a todos, tá? E planejamento. Eu preciso de dar um abraço muito importante. Engenheira Yara, onde você está, minha amiga querida? Muito tempo que eu não falo contigo, mas tenho certeza que isso vai chegar até você e você vai me ligar. Um grande abraço para você e outra coisa, não se deixe de se inscrever no nosso canal. Faça os seus comentários, manda informação para a gente divulgar aqui. Onde você está? Manda uma foto. Estamos aqui esperando para junto continuar nesse canal. Um abraço a todos.